Bom, perspectivas para o setor de petróleo e gás, gente. As perspectivas que eu vou estar apresentando aqui são baseadas em dois estudos. Esse estudo que está a figura aqui foi feito pela consultoria BUS, a pedido da Unip, Abimac e Sebrae. E outro estudo que vai estar sendo apresentado logo a seguir é um estudo que o banco contratou internamente com a nossa área de projetos e estudos. É um estudo da Bain Company, de outra consultoria, que fez toda a parte de exploração e produção. Bom, a situação dos países com principais reservas, a gente nota que, naturalmente, todos esses países têm uma grande instabilidade política. É isso que a gente atrai mais todos os investimentos, não só os bilhões de barris esperados pelo pré-sal agora, mas muito mais do que isso. É o quê? É a qualificação da nossa mão de obra, é a oportunidade de desenvolver novas empresas a partir de um parque fabril já muito bem instalado no país, e mais do que tudo isso, é a estabilidade política e econômica do país, que é muito diferente, por exemplo, dos 350 bilhões de reserva que a Venezuela acabou de anunciou há 2 meses atrás. Então, a reserva é bem maior do que o que a gente está esperando para o pré-sal, mas, na verdade, a instabilidade política lá, e a instabilidade econômica e a não existência de qualquer parque fabril faz com que os investimentos sejam preteridos e venham para cá. Como a gente pode notar também, na Nigéria, em Angola, no Sudão, Congo, no Oriente Médio e até mesmo na Oceania. Próximo ponto. Bom, esse aqui é o plano de negócio da Petrobras, todo mundo tem acesso a esse plano de negócio. Se alguém não tiver acesso, pode baixar diretamente na página da Petrobras, em relações com investidores. Mostra 224 bilhões de dólares na parte no investimento total de petróleo e gás de 2010 a 2014. Isso são 5 anos de investimento e a gente tem, naturalmente, por ser o fim da empresa, a parte de refino, transporte e produção, a parte de exploração e produção e a parte de refino, transporte e produção como sendo responsável pela maior parte do financiamento, do investimento. Mas eu queria mostrar mais para os senhores, uma coisa que não está escrito aqui nesse plano de negócios, que é o quê? A Petrobras hoje, ela custa para ela extrair um barril de petróleo do fundo do mar, custa para ela uma média de 24 dólares por barril, certo? Se custa uma média de 24 dólares por barril, quer dizer que ela tem que pagar, que ela tem que desembolsar 24 dólares por barril. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo a gente tem uma média internacional, a gente tem considerado 19 dólares por barril. 19,05 dólares foi a parte da avaliação da Degolia que ela fez recentemente para os barris do pré-sal, para esses 5 bilhões agora que entraram na capitalização da Petrobras. E para isso a gente tem o quê? Olha, a gente faz uma média de custo, de quanto custa para a empresa colocar uma plataforma, fazer a perfuração, colocar os dutos e extrair o petróleo. Só ali. A gente não considera nenhuma parte de logística, não considera nenhum barco de apoio indo e voltando, não considera nenhum shuttle tanker indo e voltando pegar o petróleo, não considera nenhum duto de transporte, não considera nenhuma base de tratamento, ou refino, ou distribuição, ou seja, a gente considera apenas o ativo de produção. E para isso a média nacional do CAPEX, que é isso que a gente chama, que é o Capital Expenditure, a gente coloca uma média internacional de 19 dólares para esses 5 bilhões agora capitalizados pela Petrobras. Bom, daí a gente tem o seguinte: quantos barris se esperam para a gente ter de investimento? Ou seja, se 19 dólares é o que a gente está esperando para 5 bilhões, a gente pode fazer a multiplicação, são quase 100 bilhões, 95 bilhões de dólares para investir só para a extração desses primeiros 5 bilhões. Então, na verdade, é tudo uma relação com a reserva. Ou seja, e esse investimento da reserva, eu repito, é somente para a produção, para a extração do barril.
não é para distribuição, não é para refino, não é para tudo aquilo que está acontecendo em terra e mesmo o transporte e a logística que está acontecendo no mar. Também a parte de subsídio também não entra. Bom, a gente estimou então, na verdade, esse número foi estimado pela BUS, que vão haver a necessidade de 400 bilhões de dólares de investimento. Então vocês vão virar para mim e falar assim, puxa, isso é muito dinheiro. É tanto dinheiro que eu não consigo nem contar. Então, da onde que a gente consegue ter uma ideia de como vai ter esse dinheiro repartido por todos os fornecedores? Então, com isso, nós estamos quebrando todas as cadeias, o BNDES junto com o Pronimp, junto com o Petrobras, junto ao Ministério de Minas e Energia, junto ao Ministério do Desenvolvimento. Nós estamos quebrando todas as cadeias para a gente saber o que as empresas têm hoje, o que elas precisam investir para entrar nesse número. E noto também o seguinte, esses 400 bilhões de reais estão sendo considerados até 2020. Só que se você for considerar que uma plataforma você tem que construir ela toda e colocar em operação no início da produção de um campo, ou seja, D0, e uma plataforma dura 25 anos, o investimento vai ser bem maior do que esse. Bom, crescimento no mercado mundial da cadeia de exploração e produção. Avaliação de postos de produção e o teste de produção. Tá? Então, você vê que a tecnologia sempre ocupa um grande fator nos investimentos da cadeia. Então, 7% do crescimento é em tecnologia, 5% de aumento de preços e 7% de atividade. Serviços de perfuração, a parte de perfilagem convencional apenas, tá? 7%, 5,5%. Os equipamentos de superfície, ou seja, aquilo que vai entrar no topside das plataformas e das sondas e do que vier. Isso a gente está considerando 16% no total, 7, 5 e 4. Serviços de perfuração, e a gente está considerando a perfilagem LWD, 7%, 1 e 7. Serviço de perfuração offshore, foi a única que diminuiu na parte de atividade, mas por quê? Porque a gente está se referindo ao ano de 2008, é um ano que foi um ano, a partir de outubro de 2008, foi um ano que iniciou a crise. Já com essa atividade, houve uma redução, mas apenas de 1% na atividade de perfuração, mas que já voltou a aumentar. Equipamentos submarinos, que é um grande desafio, e operação de produção de produtos químicos específicos. Bom, então a gente tem o seguinte, nesse estudo, das empresas não fornecedoras de óleo e gás, das fornecedoras de óleo e gás, a gente viu que 65% dos fornecedores faturam até 25 milhões de reais por ano. Se eles faturam até 25 milhões de reais por ano, a condição deles estarem pegando empréstimos maiores do que 10 milhões de reais por ano no BNDES diminui bastante. É por isso que a gente sentou e falou assim, não, a gente vai ter que reduzir isso. A gente tem que tentar reduzir para aprimorar, para que as empresas menores consigam operar diretamente. E mesmo as que não conseguirem operar diretamente, consigam operar indiretamente. 76% desses fornecedores concentram suas vendas no mercado doméstico. Por que 76%? Quase 3/4. Porque, na verdade, se a gente pega um número de empresas, nós temos muitas pequenas empresas no Brasil e elas não exportam. Esse 1/4 que exporta são de empresas multinacionais. Geralmente são de empresas multinacionais ou de grandes fornecedores, do tipo Odebrecht, do tipo Queiroz Galvão, do tipo EAS e outras mais, Engevix. Bom, diagnóstico elaborado pelo Pronimp quanto à adequação da capacidade de oferta aponta inúmeras lacunas de competitividade em vários setores da cadeia de suprimentos. Então a gente tem esses vários setores como setores de oportunidade, de grande oportunidade de não só inovação, mas de entrada de players no setor. Quanto às empresas de menor porte, evidenciam um outro aspecto que agrava esse quadro, a dificuldade de acesso ao crédito. É para isso que a gente está vindo aqui, para a gente mostrar os caminhos de melhoria de acesso ao crédito. Bom, isso foi uma pesquisa que foi feita junto às empresas, e entre os entraves à competitividade, 76% colocou elevada tributação, mas eu queria chamar a atenção
no acesso a crédito e garantias, que é 28%, mas é muita coisa. Acesso a crédito e garantias é 28% das coisas que mais impactam no desenvolvimento das empresas, é uma coisa que o BNDES, a sua gestão atual, quer corrigir. Bom, forma de apoio. Então a gente faz um apoio, investimentos via fundos, como aqueles fundos, por exemplo, tem fundos do Modal, que é um fundo indireto que a gente coloca lá, que é a gestão do Banco Modal, e que ele coloca nosso capital em várias empresas, mas são empresas de maior porte. Fundos de menor porte, eu já falei do Criatec, que a gente coloca investimentos em empresas nascentes. A gente faz investimento direto em renda variável e renda fixa. A gente faz operações indiretas, ou seja, operações indiretas na parte de bens de capital são as operações com menor valor de 10 milhões de reais. A gente faz operações diretas, que são as operações maiores do que esse valor atualmente. E a gente criou, ou seja, esse apoio que a gente fez foi se reestruturar de maneira que nós consigamos atingir o maior número de empresas.